Oi, gente linda! Ontem eu tive uma conversa super legal, assim, com uma seguidora, porque ela entrou em contato comigo pra me perguntar o meu peso, pra saber quanto eu pesava, porque ela queria comprar uma peça lá e ela achava que o nosso corpo era parecido e aí ela queria se basear. Bom, eu achei engraçado ela me perguntar o meu peso, mas é uma questão muito recorrente quando o assunto é comparar o corpo para de repente comprar uma peça parecida e tal. E isso me levou a uma série de questões que eu gostaria muito de compartilhar aqui pra gente conversar sobre, debater e crescer o nosso pensamento e também esclarecer algumas coisas. Então vamos falar sobre pesos, medidas e numerações. Bora! Acho que a primeira questão é, o que o peso define? Muito surpreendentemente, acredite quando eu disser, o peso não define absolutamente nada na sua vida, gente. Nada mesmo. Isso porque tem várias questões a respeito de peso, mas uma delas é que, por exemplo, o mesmo peso em músculo ocupa 1/4 do espaço que o mesmo peso em gordura. E aí eu vou usar, óbvio, nesse vídeo o meu corpo como referência para vocês entenderem aí a lógica de como as coisas funcionam. Eu, por exemplo, fui fazer minha bioimpedância na academia lá, todo ano a gente faz e tal, e aí eu tenho 67 quilos de músculo no corpo. Então, se o meu corpo não tivesse nenhuma grama de gordura, 0 gramas de gordura, eu pesaria 67 quilos. E para vocês terem uma ideia de como o peso realmente não significa nada, pra minha altura, se eu não tivesse nenhuma gordura no corpo, com 1,57 metros de altura, eu teria sobrepeso só por causa do peso dos meus músculos. Então, às vezes, nem o próprio cálculo do IMC, que é o que as pessoas se baseiam, realmente funciona, porque o peso, ele varia muito ali do seu estilo de vida, das suas atividades, da constituição do seu corpo. Então, eu posso pesar exatamente a mesma coisa que uma pessoa e ter mais músculo que ela. Como o músculo ocupa menos espaço, eu vou ser menor do que ela. E o contrário também, uma pessoa pode pesar exatamente a mesma coisa que eu, mas ter mais músculos do que eu e visualmente ser menor. O que quer dizer, então, que por peso não dá pra você ter nem noção do tamanho de uma pessoa. Até porque, gente, a pessoa pode pesar a mesma coisa que eu, mas se ela for mais alta, ela vai ter, concorda, ossos maiores e músculos mais compridos. Então essa pessoa mais alta, que pesa o mesmo que eu, provavelmente é menor do que eu. Então, não adianta, gente. Por isso que eu falo, perguntar o peso não só pode ser indelicado para muitas pessoas, como é absolutamente inútil para qualquer coisa. Então, peso é uma medida que você pode excluir das suas curiosidades. E aí ficamos então com o quê? Como é que a gente vai adivinhar, né? Como é que a gente vai se basear para saber se uma peça vai ou não caber na gente? Aí a gente entra na questão de medidas. Pois é, gente, as medidas importam sim, mas também não são definitivas. Porém, importam muito. Então, vou falar por que elas importam. Veja bem, se você olha o meu corpo, olha uma roupa e pensa, puxa, essa roupa ficou linda nela, será que ficaria boa em mim? Aí você vai caçar as minhas medidas. Então, eu, por exemplo, tenho 117 centímetros de circunferência de peito e costas. Quando a gente vai medir, a gente passa a fita métrica pelas costas e pelo bico do peito ou pela região mais alta do peito. Então, eu tenho 117 centímetros nessa circunferência. O que quer dizer que, se você tiver 117 centímetros ou menos, o tamanho que eu uso provavelmente também vai caber em você. Agora, por que eu disse que não é definitivo? Porque, veja bem, aí eu vou dar de novo um exemplo de mim aqui para facilitar a visualização, tá? O meu quadril tem 141 centímetros de circunferência. Como que a gente mede o quadril? A gente pega a fita métrica, passa pela parte mais alta da bunda, pela parte mais larga do quadril e pela parte mais alta da barriga, para ter certeza que a roupa vai entrar, não é mesmo? Então você tem que ver ali a medida da parte maior do seu corpo, ali onde fica a região maior, para ter certeza que essa roupa vai caber. Ai, meu cabelo tá soltando, peraí. Bom, a questão é, o meu quadril, minha circunferência de quadril, então medindo essas partes mais altas, tem 141 centímetros. Só que eu tenho uma bunda muito para trás, o que quer dizer que talvez o meu quadril seja mais estreito do que uma pessoa que possa ter as mesmas medidas,
mas tem menos bunda. E aí, o que acontece? Acontece que numa roupa, por exemplo, numa saia evasê, numa calça clochard, ou em alguma peça que tenha mais espaço para bunda, pela modelagem da peça mesmo, pode ser que eu, apesar de ter as mesmas medidas de outra pessoa, use um tamanho menor. Entendeu? Então, assim, quer dizer, vai entrar na outra pessoa, claro que vai entrar na outra pessoa, porque afinal a medida é a mesma, né? 141, aquela roupa expande até 141 centímetros. Porém, pode ser que a roupa não caia igual. Por isso que eu falei que as medidas são essenciais, porém não definitivas. Porque não quer dizer que, por termos as mesmas medidas, também a roupa vai cair igual. Justamente, gente, porque o corpo gordo, diferente de um corpo magro, um corpo de uma modelo, por exemplo, que é um corpo reto, não tem gordura, não tem nuances, o corpo gordo, cada gordura acumula de um jeito diferente no nosso corpo. Então podemos ter a mesma altura e pesar o mesmo peso e ter corpos completamente diferentes, com medidas diferentes e com formação diferente. E aí a gente entra no último item deste vídeo que eu quero falar, que é sobre numeração. Pelo amor de Santo Cristinho, gente, para de encanar com o número que tá na etiqueta, gente. A etiqueta é só uma etiqueta. Se te incomoda, corta fora quando você chegar em casa e acabou. Justamente porque marcas, gente, cada marca tem a sua própria tabela e algumas tabelas são muito malucas. Então tem tabela que eu visto 50, 48 às vezes, e tem tabela que eu visto 60. Olha isso. Então, assim, a tabela da loja, ela serve para você se basear na medida de centímetros. E às vezes nem isso, né? Que a gente sabe que tem umas tabelas muito loucas. A tabela serve para você se basear nos centímetros, nas medidas. Esquece o número ali, os 50, 52, 54, 56. Esquece isso. Vai pelos centímetros, que é a medida que vai bater com o seu corpo. E se por acaso te incomodar, chama de banana, maçã, mexerica e abacaxi, entendeu? Não chama de 50, 52, 54. Se não existe padronização nem na mesma marca para diferentes tipos de peça, imagina se vai ter uma padronização para o mercado inteiro. Não tem, gente. Então, esquece aquela ideia do tipo, ai meu Deus, eu usei a minha vida inteira tamanho 48 e agora estou usando 50. Minha nossa, às vezes o seu corpo continua exatamente igual, exatamente o mesmo. Você não engordou, não emagreceu. O que mudou mesmo foi a modelagem, o padrão de tamanho da marca. Então, assim, se existe uma coisa besta, é numeração de peça. Às vezes você pega uma roupa 44 e 46 e elas mudam, tipo, meio centímetro uma da outra, sabe? E aí a marca já coloca outra etiqueta porque é meio centímetro maior, sabe? Então, assim, tem muitas questões. Então, o que eu falo pra vocês é não encanarem tanto com a numeração e sempre checar a medida da peça. Até porque eu conheço muita gente que usa, sei lá, a maioria das peças é tamanho 50. E aí ela entra numa loja nova que ela nunca vestiu antes e compra 50. Quando chega, fica pequena ou grande demais, porque ela pensou, ah, eu sempre uso 50, então deve ser 50 também. E aí a pessoa nem checa o tamanho da tabela. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre isso também, porque às vezes as pessoas também têm preconceitos com números grandes. Então, às vezes, a pessoa vê lá que as medidas dela correspondem aos 56, mas ela pensa, como assim? Eu uso 50, 52, não vou comprar uma roupa 56. Só que, na verdade, não faz a menor diferença, concorda? Não quer dizer que ela está vestindo 56, e isso é até um pensamento um pouco gordofóbico, sabe? Você ficar com medo de usar uma numeração grande só porque ela é grande, porque o seu corpo continua igual, né? Se a sua roupa 50 continua entrando, você só tá com medo do tamanho lá, do número grande. Então, a gente tem que perder esse medo aí, perder o medo da numeração grande. Seja ela na balança, seja ela na etiqueta, seja ela nas medidas. Assim, assume que aquilo ali é a sua medida, e se a sua medida corresponde ao tamanho 56 da loja X, o seu tamanho na loja X é 56. O seu tamanho na loja Y é 48. E fazer o quê, né? Vamos admitir que o mercado tem uma falha nessa questão de tabela, mas que você não precisa nem ter medo dos números e nem ficar comparando o peso de ninguém, porque isso também não vai adiantar nada. Bom, gente, é isso. Me contem aqui se vocês querem que eu faça aqui um videozinho ensinando a se medir, tirar suas medidas.
como fazer isso de um jeito decente para vocês conseguirem comprar melhor online ou conseguirem comparar medidas online. Vou deixar também as minhas medidas aqui nesse vídeo. Então, eu tenho 1,57 de altura, 117 centímetros de circunferência de busto e costas. Eu tenho 107 centímetros de cintura e 141 centímetros de quadril, passando pelo alto da bunda, pelo alto da barriga e pela parte larga do quadril. É isso, gente linda! Muito obrigada por terem ficado por aqui. Espero que tenha ensinado alguma coisa pra vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa ou pelo menos refletido sobre algumas coisas, principalmente sobre a numeração das peças, que muitas vezes não fazem sentido e a gente não precisa levá-las muito em consideração. É isso, gente. Muito obrigada por ficarem comigo. Deixa o joinha no vídeo e a gente se vê na próxima. Beijos gigantes no coração.